Apenas aqui pela comida grátis, disseram as garotas alienígenas quando o CEO a pegou no banquete. Daniel Rivers ajustou o paletó azul marinho enquanto observava o grande salão de festas da sede da Aliança Corporativa Galáctica. Aos 33 anos, ele era o CEO mais jovem da história da Aliança e o único humano a ocupar tal posição. O banquete corporativo anual era o evento social do ano, onde negócios eram fechados, alianças formadas e reputações estabelecidas. Lustres de cristal lançavam luz prismática sobre o mar de dignitários alienígenas. Tariãs de 2 metros, com suas características semelhantes a touros, misturavam-se com os ofidianos serpenteantes. Os morphs gelatinoides mudavam de cor conforme seus humores, enquanto os creles insetoides clicavam suas mandíbulas em conversa. Cada espécie representava bilhões em ativos e séculos de comércio interestelar. Daniel passou a mão pelo seu cabelo escuro e espesso, seus olhos castanhos vasculhando a sala com precisão treinada. Ser humano nesse encontro significava ser perpetuamente subestimado. Um fato que ele havia explorado a seu favor inúmeras vezes. Os humanos eram novatos no palco galáctico, tendo alcançado a viagem mais rápida que a luz apenas 70 anos atrás. A maioria das espécies os via como iniciantes primitivos, mal dignos de atenção. Sr. Rivers ouviu a embaixadora Trix. Seus traços felinos dispostos em algo que poderia ser considerado um sorriso entre os faletianos. Que encantador ver Terran, a representação esta noite. A recente aquisição dos direitos de mineração proximais da sua empresa foi... inesperada. Daniel ofereceu um sorriso contido. O inesperado muitas vezes se revela lucrativo, embaixador. Talvez pudéssemos discutir contratos potenciais de transporte e de mercadorias. Entendo que seus navios são incomparáveis na região de Orion. Enquanto as Trix iniciavam uma apresentação de vendas, a atenção de Daniel se desviou para a mesa de buffet. Algo estava fora do lugar. Entre os alienígenas impecavelmente vestidos, havia uma figura que não pertencia ali. Ela era humanoide, com pele de um tom azul marcante e cabelos brancos e selvagens que pareciam desafiar a gravidade. Seus grandes olhos cinzentos tinham um brilho etéreo que a marcava como uma viajante, uma espécie nômade conhecida por sua afinidade natural com a energia cósmica. Mas, ao contrário de todos os outros convidados, ela usava o que parecia ser uma regata bege manchada e uma jaqueta de couro coberta com o que parecia ser graxa de motor. Mais surpreendente do que sua aparência era seu comportamento. Ela estava de forma metódica, experimentando as iguarias exóticas, empilhando um prato alto com comida, enquanto ignorava completamente os olhares escandalizados dos dignitários próximos. "Com licença, embaixador", Daniel disse, interrompendo Trix no meio da frase. "Há um assunto que requer minha atenção." Ele se moveu pela multidão com determinação. Anos de política corporativa o ensinaram a navegar espaços sociais de forma eficiente. À medida que se aproximava, notou mais detalhes. A mulher parecia estar na casa dos 20 anos, segundo os padrões humanos. E apesar de sua aparência desleixada, havia uma graça inegável em seus movimentos. Ela olhou para cima quando sua sombra caiu sobre seu prato. Aqueles olhos cinzentos e luminosos se estreitaram ligeiramente em irritação. Não havia medo em sua expressão, nem constrangimento por ter sido pega. Apenas irritação pela interrupção. "Só para ouvir sobre a comida grátis", ela disse, colocando na boca o que parecia uma miniatura de lagosta azul. "Estou indo embora." A voz dela tinha uma qualidade musical com um sotaque que Daniel não conseguia identificar. De perto, ele percebeu que ela era strikingly beautiful de uma maneira alienígena. Maçãs do rosto altas, lábios cheios e aqueles olhos extraordinários que pareciam conter luz estelar. Daniel se viu momentaneamente sem palavras. Uma ocorrência rara para um homem que negociava acordos de bilhões de créditos antes do café da manhã. Havia algo em sua sinceridade, sua total indiferença ao pomposo e ao cerimonial que definiam seu mundo. Isso foi estranhamente revigorante. "Você não precisa sair", ele ouviu a si mesmo dizer, surpreendendo os dois. Ela pausou um garfo cheio de frutas iridescentes a meio caminho da boca. "Você não é segurança." Daniel River, CEO da Terran Dynamics, estendeu a mão,
mas lembrou-se de que apertos de mão não eram universais e a abaixou awkwardly. Leona. Ela respondeu, não oferecendo um sobrenome. E eu sei quem você é, Rivers. A sua empresa é a razão pela qual metade dos mineradores independentes no setor de sinal não consegue mais ganhar a vida. O sorriso diplomático de Daniel vacilou. Nossas operações, na verdade, aumentaram o emprego. Deixe de lado o discurso corporativo. Leona interrompeu, pegando uma flauta de líquido azul espumante de um garçom que passava. Eu já estraguei festas suficientes para conhecer o procedimento. Você fala sobre eficiências de mercado, enquanto pequenos operadores são eliminados. Em vez de se ofender, Daniel se viu intrigado. Ninguém falava com ele dessa forma, desde que ele subiu de analista júnior a diretor executivo em tempo recorde. Se você despreza tanto as corporações, por que invadir nosso banquete? Ele perguntou. Leona gesticulou com seu copo para a farta mesa. Você já provou o caviar Andrômeda? Vale a pena suportar a companhia. Ela o estudou com aqueles olhos de luz estelar. Embora você não seja o que eu esperava, o único CEO humano na aliança achou que você seria mais velha. Mas ela acenou com a mão de forma vaga, corporativa. Uma risada genuína escapou dele. Posso garantir que sou bastante corporativa. No entanto, você não chamou a segurança para mim. Ela inclinou a cabeça. Interessante. Antes que Daniel pudesse responder, uma comoção irrompeu perto da entrada principal. Uma delegação de executivos draconianos havia chegado. Seres reptilianos conhecidos por suas táticas de negócios agressivas e disputas territoriais com colônias humanas. Droga, Daniel murmurou. Os draconianos eram os últimos seres com quem ele queria lidar naquela noite. Leona seguiu seu olhar. Amigos seus. Maldito. O diretor supremo deles ameaçou consumir meu fígado durante nossa última negociação. Ele estava sendo metafórico? Draconianos não são conhecidos por metáforas. Os lábios de Leona se curvaram em um sorriso travesso. Quer desaparecer por um tempo? Daniel sabia que deveria recusar. Como representante humano, ele tinha responsabilidades, conexões a manter e aparências a sustentar. Mas a ideia de mais uma noite de cuidadosas manobras políticas, de repente parecia insuportável. Mostre o caminho, Hanzoa, ele disse. Leona pegou mais 2 salgados, enfiou-os no bolso da jaqueta e se dirigiu a uma porta de serviço com a confiança de quem mapeou todas as saídas. Daniel seguiu, ciente das escadas, mas se pegando sem se importar, pela primeira vez. O corredor de serviço era um contraste marcante com a opulência do salão de festas. Paredes de metal utilitárias, sob uma iluminação brilhante, projetadas para eficiência em vez de estética. Como você conseguiu entrar? Daniel perguntou enquanto caminhavam. A segurança para esses eventos deveria ser impenetrável. Leona fez um som de desprezo. Por favor, sua segurança impenetrável usa protocolos de hélice padrão. Brincadeira para qualquer um com habilidades básicas de fatiamento. Você é um fatiador? Entre outras coisas, ela empurrou outra porta, revelando uma pequena varanda com vista para a deslumbrante paisagem urbana de Nova Genebra, a capital diplomática da Terra. As 3 luas de Terra Nova lançavam uma luz prateada sobre o horizonte de uma arquitetura impossível. Um testemunho da influência alienígena no design humano. Melhor, disse Leona, encostando-se na grade. Eu não suporto aqueles quartos abafados. Muitas criaturas tentando fingir que são mais importantes do que realmente são. Daniel afrouxou a gravata, sentindo o ar fresco da noite em seu rosto. Incluindo eu? Especialmente você, ela respondeu, mas não havia malícia em seu tom. Embora você seja mais interessante do que a maioria, não muitos humanos alcançam sua posição. Não muitos humanos estão dispostos a trabalhar 20 horas por dia durante uma década. Vale a pena? A pergunta foi inesperadamente direta. Daniel olhou para a cidade que ajudou a construir. As torres reluzentes do comércio, as plataformas orbitais visíveis como estrelas brilhantes acima, a maioria dos dias e os outros dias. Ele considerou desviar com uma piada ou uma platitude corporativa. Mas algo sobre a noite e sobre ela o fez responder honestamente. Nos outros dias eu me pergunto o que deixei para trás ao longo do caminho.
Liona acenou com a cabeça como se tivesse confirmado algo que já sabia. É por isso que eu prefiro minha nave. Liberdade para ir a qualquer lugar. Não responder a ninguém. Você é um piloto, capitão da poeira estelar. Ela não é muito bonita de se ver, mas ela é rápida e é minha. Orgulho coloria sua voz. Salvamento em transporte principalmente. O que pagar pelo combustível e não envolver atirar em ninguém. Negócio legítimo, então. Daniel não pôde evitar o tom cético em sua voz. Liona riu. Um som como sinos de vento. Por muitos padrões, não sempre pelas regras da aliança. Mas essas são escritas por corporações para proteger corporações. Ela lhe lançou um olhar significativo. Justo, Daniel concedeu, embora sem essas regulamentações. Um bip agudo do comunicador de pulso o interrompeu. Ele olhou para baixo, para a mensagem dentro. Preciso voltar. A delegação centauriana está me chamando especificamente. Liona se endireitou na grade. De volta a ser importante, então. Não é, Daniel começou. Então se interrompeu. Sim, suponho que sim. Ela o estudou por um momento. Então enfiou a mão no bolso e puxou um pequeno disco metálico. Aqui. O que é isso? Ele aceitou o objeto, virando-o na mão. Direto com link para minha nave, caso você queira ver como vive a outra metade. O tom dela era casual, mas havia algo em seus olhos. Um desafio, talvez. Daniel guardou o disco no bolso, surpreendendo a si mesmo. Eu deveria te denunciar para a segurança, você sabe. Mas você não vai. Não era uma pergunta. Não, ele concordou. Eu não vou. Liona fez um gesto de saudação e se dirigiu de volta para a porta. Aproveite sua importante reunião, CEO Rivers. Aproveite sua comida roubada, Capitão Liona. O riso dela ecoou enquanto ela desaparecia de volta pelo corredor, deixando Daniel sozinho na varanda, com a inexplicável sensação de que algo significativo acabara de acontecer. Algo que não seria encontrado em nenhum plano estratégico corporativo. Com um último olhar para a lua acima, ele endireitou a gravata e retornou ao mundo que havia construído para si mesmo, carregando um pequeno disco de metal e a memória de olhos iluminados pelas estrelas. 3 dias após o banquete, Daniel se viu encarando o pequeno disco metálico em sua mesa. A luz da manhã filtrando pelas janelas panorâmicas de seu escritório capturava sua superfície, enviando pequenas reflexões dançando pelas telas de seu terminal. Sr. Rivers, a voz de seu assistente veio pelo intercomunicador. A diretoria próxima está esperando na sala de conferências 3. 5 minutos. Daniel respondeu, sem tirar os olhos do disco. Ele havia pensado em Liona mais do que gostaria de admitir desde o encontro deles. Havia algo nela, uma liberdade, uma autenticidade que parecia cada vez mais rara em seu mundo de declarações calculadas e relacionamentos estratégicos. Com um movimento decisivo, ele pegou o disco e pressionou o pequeno nó de ativação em sua borda. Uma suave luz azul pulsou uma vez, 2 vezes, e então se estabilizou. Bem, isso é inesperado. Veio a voz de Liona. Tinge estava estática. Não pensei que os grandes executivos corporativos realmente usassem presentes de invasores de festas. Apesar de si mesmo, Daniel sorriu. É um mau momento? Depende. Você está ligando para me prender? Se essa fosse minha intenção, eu não teria esperado 3 dias. Um leve riso veio pela conexão. Ponto válido. Então, o que posso fazer pelo ilustre CEO da Terran Dynamics? Daniel hesitou. Ele, na verdade, não tinha planejado o que dizer. Eu estava me perguntando se você poderia estar interessado em um jantar, algo que não envolvesse roubar de um buffet corporativo. A pausa que se seguiu pareceu se estender por uma eternidade. Você está me convidando para um encontro? O tom dela era incrédulo. Estou propondo uma troca mutuamente benéfica de experiências culinárias. Ele retrucou, voltando ao jargão corporativo como uma rede de segurança. Uau, essa é a maneira menos sexy que alguém já me pediu para sair. Havia diversão em sua voz. Mas claro, por que não? Poderia ser divertido ver como a elite vive. Um alívio tomou conta dele, imediatamente seguido por pânico. Quando foi a última vez que ele saiu em um encontro de verdade? Anos, provavelmente. Entre construir sua empresa e navegar pela política de alianças, os relacionamentos pessoais ficaram para trás. Esta noite conheço um lugar no antigo bairro,
com culinária terrana autêntica. Soa suspeitosamente como se você estivesse tentando me impressionar com comida da terra, disse Liona. Mas eu aceito. Envie as coordenadas para este comunicador e para os rios. Sim, não use um terno. Você parece que está indo a um funeral. A conexão foi encerrada antes que ele pudesse responder. Daniel se recostou, uma estranha leveza em seu peito que ele não sentia há anos. Então, a realidade voltou com força quando a voz de sua assistente o lembrou sobre os membros do conselho que estavam esperando. Responsabilidades corporativas em primeiro lugar. Sempre. O antigo bairro de Nova Genebra era um anacronismo deliberado, uma seção da cidade projetada para se assemelhar à arquitetura da Terra do século XXI, antes que a influência alienígena tivesse transformado os princípios de design humano. Edifícios de tijolos, calçadas reais em vez de caminhos flutuantes e restaurantes com cardápios físicos em vez de interfaces neurais. Daniel havia escolhido o Emílios, um pequeno restaurante italiano escondido em uma rua lateral. Ele seguiu o conselho de Liona, vestindo jeans escuros e uma camisa cinza simples em vez de seu traje corporativo habitual. Sentia-se estranhamente exposto sem a armadura da formalidade. Ele estava saboreando um copo de Barolo quando ela chegou. Ela também fez concessões ao local. Sua pele com um tom azulado parecia brilhar contra um simples vestido preto que se ajustava ao seu corpo esguio. Seu cabelo branco ainda estava indomado, mas de uma forma artística, emoldurando seu rosto de um jeito que chamava a atenção para aqueles olhos extraordinários. Você se arruma bem, Spacer, Daniel disse enquanto ela se acomodava no assento em frente a ele. E você quase parece humana fora desse traje. Ela retrucou, estudando o restaurante com evidente curiosidade. Este lugar é deliberadamente primitivo. É tradicional. Era assim que os restaurantes pareciam na Terra antes de nos juntarmos à comunidade galáctica. Liona pegou o cardápio de papel com uma expressão divertida. Cardápios físicos? Como eles atualizam os preços? Eles imprimem novos. Ineficiente, ela declarou, mas havia apreço em sua voz, encantador de uma maneira peculiar. O garçom se aproximou de um humano, não de um robô de serviço, e Daniel fez o pedido para os dois, escolhendo pratos que mostravam a culinária da Terra em sua melhor forma. Então, Liona disse, quando estavam sozinhos novamente, é aqui que você tenta me recrutar para alguma espionagem corporativa, porque eu devo te avisar, minhas tarifas são astronômicas. Daniel riu. Oh, nada de proposta de recrutamento. Apenas um jantar. Apenas um jantar. Ela repetiu ceticamente, com o homem que controla mais rotas de navegação do que alguns governos planetários. Pessoas como você não fazem nada sem uma agenda. Talvez minha agenda seja conhecer alguém que não está tentando me explorar para vantagem corporativa. A expressão dela suavizou-se ligeiramente. Isso é surpreendentemente honesto. Sou capaz de honestidade, ocasionalmente. A comida chegou, antipasto, seguida de massa artesanal, com um molho que havia sido aperfeiçoado ao longo de séculos. Daniel observou com satisfação, enquanto o ceticismo de Liona derretia com a primeira mordida. Ok, ela admitiu. A comida da Terra tem seus méritos. Enquanto comiam, a conversa fluiu mais facilmente do que Daniel esperava. Liona contou histórias de suas aventuras pela galáxia, contrabandeando suprimentos médicos por entre bloqueios draconianos, escapando de embarcações piratas na borda externa, descobrindo mundos inexplorados com beleza de tirar o fôlego e ecossistemas mortais. O que te fez se tornar uma salvadora? Daniel perguntou enquanto compartilhavam tiramisu. Algo brilhou em seu rosto, uma sombra de dor antiga. Necessidade no começo, liberdade depois. Os Astraliarent, exatamente bem-vindos no espaço corporativo, eram muito imprevisíveis para seus sistemas ordenados. No entanto, aqui está você, jantando com a personificação desses sistemas. Seus olhos de luz estelar encontraram os dele. Sim, aqui estou eu. O ar entre eles parecia carregar-se de eletricidade. Daniel estava agudamente ciente da presença dela. O sutil perfume de algo como canela e poeira estelar. A maneira como os dedos dela traçam a borda da taça de vinho, a curva dos lábios enquanto ela sorri. Diga-me algo real, Daniel Rivers, ela disse suavemente.
Algo que você não conta aos seus membros do conselho ou aos seus aliados políticos. Ele considerou desviar, mas se viu respondendo com sinceridade. Estou sozinho, cercado por pessoas constantemente, mas completamente sozinho. A confissão pairou no ar entre eles, mais íntima do que ele pretendia. Leona estendeu a mão sobre a mesa, seus dedos com um tom azulado roçando os dele. Esse é o preço da sua torre, não é? Quanto mais alto você sobe, mais rarefeito fica o ar. E você? Ele perguntou, sua voz mais áspera do que o habitual. Qual é o preço da sua liberdade? Nunca pertencendo a lugar algum. Ela respondeu sem hesitar, sempre passando, nunca ficando tempo suficiente para importar. Seus dedos entrelaçados na mesa, humano e alienígena, mas de alguma forma perfeitamente combinados. Você poderia importar, disse Daniel em voz baixa. O olhar que ela lhe deu era complexo. Desejo misturado com cansaço, atração lutando contra a autoconservação. Palavras perigosas de um homem perigoso. Eu não sou perigoso. Você é para mim. Ela retirou a mão lentamente. Homens como você constroem mundos que não têm lugar para mulheres como eu. Antes que ele pudesse protestar, ela se levantou. Leve-me de volta para minha nave. O ar da noite estava fresco enquanto caminhavam pelo antigo bairro, perto o suficiente para que seus ombros ocasionalmente se esbarrassem. Nenhum dos dois falou, mas o silêncio não era desconfortável. O espaço-porto se erguia à frente, um contraste marcante com a arquitetura tradicional que estavam deixando para trás. Todo feito de metal brilhante e luzes pulsantes. Um portal para as estrelas. Este sou eu, disse Laona, parando em um ponto de verificação de segurança. A poeira estelar está na base 17. Daniel hesitou, de repente incerto sobre o protocolo. Eu gostei desta noite. Eu também. Seus olhos pareciam brilhar mais intensamente na iluminação artificial do porto espacial. Mais do que eu esperava, ela se aproximou, eliminando a distância cuidadosa entre eles. Você sabe que isso é uma péssima ideia, certo? O titã corporativo e a errante do espaço. O pior, ele concordou, seu olhar caindo sobre os lábios dela. Seus acionistas teriam aneurismas coletivos. Deixe-os. Seu riso era suave enquanto ela se esticava, seus dedos traçando a linha de sua mandíbula. Tanta rebeldia. Talvez ainda haja esperança para você. C.O. Rivers. Quando ela o beijou, foi como tocar em um fio energizado, elétrico, perigoso e impossível de se afastar. Seus lábios eram macios, mas exigentes. Seu corpo se encaixava no dele como se tivesse sido feito para isso. Ele sentiu o gosto da luz das estrelas na liberdade e nas possibilidades que nunca se permitiu considerar. Quando finalmente se separaram, ambos ligeiramente sem fôlego, os olhos do leão tinham uma nova intensidade. Quer ver meu navio? Não era realmente uma pergunta e ambos sabiam a resposta dele antes que ele a falasse. Mostre o caminho, capitão. A poeira estelar era completamente diferente das naves corporativas elegantes às quais Daniel estava acostumado. Por fora, parecia uma coleção improvisada de peças de salvamento, que Leona explicou orgulhosamente ser exatamente o que era. Dentro, no entanto, era uma história diferente. O navio estava imaculadamente conservado, com um calor acolhedor que as embarcações corporativas não tinham. Lar, doce lar. Leona disse, guiando-o pela ponte compacta. Não exatamente seu penthouse executivo, mas ela tem personalidade. Daniel procurou a palavra certa enquanto absorvia a mistura eclética de tecnologia avançada e toques pessoais. Mapas estelares pregados nas paredes. Uma pequena planta em vaso de algum mundo alienígena. Uma coleção de estranhos artefatos exibidos em uma prateleira. Autêntica. O sorriso de Leona era genuíno. O melhor elogio que você poderia lhe dar. A visita continuou através da engenharia, dos porões de carga e, finalmente, até seus aposentos. Uma cabine surpreendentemente espaçosa com uma janela que atualmente emoldurava a terra. Uma crescente brilhante contra o vazio pontilhado de estrelas. Linda vista, Daniel murmurou. Mas ele não estava olhando para o planeta. O que se seguiu foi uma noite diferente de qualquer outra na vida meticulosamente planejada de Daniel. Apaixonada, desenfreada e completamente fora de seu mundo cuidadosamente construído. A pele de Leona contra a dele.
O suave brilho que parecia emanar dela em momentos de paixão. A forma como ela sussurrava seu nome. Não seu título, não C.O. Rivers, mas simplesmente Daniel. Tudo isso se combinava em uma experiência que o deixava sem fôlego e transformado. Depois, deitados juntos em sua cama, observando a terra girar lentamente além da janela, Daniel sentiu uma peculiar sensação de paz. Você está pensando alto demais, Leona murmurou contra seu peito. Só estava me perguntando o que os jornais de negócios da Aliança fariam com essa manchete. CEO humano passa a noite a bordo do navio de salvamento. Ela se apoiou em um cotovelo, seus olhos luminosos o estudando, arrependendo-se da sua caminhada pelo lado selvagem já. De jeito nenhum, ele disse, falando sério. Embora eu devesse voltar antes que minha ausência levantasse questões. Sempre o responsável. Não havia julgamento em seu tom, apenas observação. Daniel traçou a curva de seu ombro, maravilhando-se com o modo como o tom azul de sua pele se aprofundava com seu pulso. Você vai embora em breve? Já está tentando se livrar de mim? O oposto. Eu estava esperando que você pudesse ficar em órbita um pouco mais. A expressão de Leona suavizou. Eu tenho uma missão de salvamento agendada no setor Epsilon na próxima semana. Mas até lá, ela sorriu. Suponho que eu poderia ficar por aqui. Pela comida, é claro. Claro, Daniel repetiu, puxando-a para perto novamente. Apenas pela comida. As 2 semanas seguintes se desenrolaram em um turbilhão de contrastes. Durante o dia, Daniel era o CEO consumado, liderando reuniões, negociando contratos, mantendo a fachada do executivo estratégico controlado, que havia impulsionado a Tarrant Dynamics para a vanguarda das corporações de propriedade humana na Aliança. À noite, eu descobri um universo diferente com Leona. Às vezes a bordo de sua nave, outras vezes explorando os cantos escondidos de Nova Genebra que os turistas nunca viam. Clubes subterrâneos onde humanos e alienígenas se misturavam livremente, sem a pretensão corporativa. Mercado de rua vendendo produtos exóticos de toda a galáxia, lugares tranquilos nos arredores da cidade onde podiam observar as estrelas juntos. Foi durante uma dessas noites, enquanto estavam sentados no capô de um carro antigo que Leona havia conseguido de alguma forma, que Daniel percebeu o quanto sua perspectiva havia mudado. Você me arruinou, sabe? Ele disse, passando a ela uma garrafa de vinho de fogo centauriano. Como assim? Ela tomou um gole. O líquido iluminou brevemente sua garganta com um suave brilho enquanto ela engolia. Eu passei por uma reunião de planejamento estratégico de 4 horas hoje, pensando em quanta besteira tudo aquilo era. 6 executivos discutindo sobre projeções de mercado que são essencialmente palpites educados, todos fingindo que podem prever o futuro. Leona riu. Bem-vindo ao meu ponto de vista. Os tipos corporativos sempre acham que podem controlar tudo com planejamento suficiente e a planilha certa. Chamamos isso de modelos preditivos e muito obrigado. Um nome pomposo para a mesma ilusão. Ela se encostou nele, seu calor. Um contraste agradável com o ar da noite. A vida é muito caótica para isso. Melhor ficar flexível, adaptar-se à medida que as coisas mudam. Há valor em planejar, Daniel contra-argumentou, mas sem sua habitual convicção. Claro, tenha uma direção. Apenas não se surpreenda quando o universo rir de seus planos cuidadosos. Ela gesticulou em direção às estrelas. Lá fora, você aprende a lidar com o que vier. É libertador. Daniel considerou isso. Talvez haja um meio termo, uma estrutura com flexibilidade. Olha para você, ficando toda filosófica. O sorriso provocador de Leona se desfez em algo mais sério. Você sabe que não é o que eu esperava. Os humanos têm uma reputação, ambiciosos, claro, mas também rígidos, obcecados por regras e hierarquia. Ela traçou um padrão em sua palma. Você é diferente. Você consegue sair do seu mundo e vê-lo claramente. Talvez isso seja apenas sua influência. Não. Ela balançou a cabeça. Já estava lá. É por isso que você não chamou a segurança para me tirar do banquete. Porque você me mostrou seu verdadeiro eu no jantar em vez de alguma persona corporativa. Você tem uma qualidade rara, Daniel Rivers. Autenticidade em um universo de fachadas. O elogio o aqueceu mais do que ele esperava, vindo da mulher que invadiu um evento corporativo pelo buffet,
Isso significa algo. Ei, eu nunca afirmei ser complicada. Boa comida. Bom navio. Bom. Ela sorriu sugestivamente. Companhia. Necessidades simples. Daniel a puxou mais perto. Falando em companhia, o beijo deles foi interrompido pelo sinal insistente do seu comunicador. Com um gemido, ele checou a mensagem. Droga, reunião de emergência do conselho. Os draconianos estão fazendo um movimento em uma de nossas subsidiárias. Liona se sentou. A decepção evidente, mas compreensiva. Cara, ele liga. Vá salvar seu império corporativo. Eu vou compensar isso. Ele prometeu, já calculando quão rapidamente poderia resolver a situação. É melhor que sim. Ela o beijou mais uma vez. Estarei por aqui. Tenho algumas manutenções a fazer na Stardust de qualquer forma. Antes de seguir, só um pedido. Se inscreva no canal. Isso nos ajuda muito a continuar. Enquanto Daniel voltava à sua realidade corporativa, percebeu que algo havia mudado fundamentalmente. Pela primeira vez em anos, seu trabalho parecia ser apenas uma parte de sua vida, e não sua totalidade. Era ao mesmo tempo inquietante e emocionante. A emergência durou bem até o dia seguinte, quando Daniel finalmente saiu da sala de reuniões, tendo conseguido contrabalançar a manobra draconiana. Ele estava exausto, mas satisfeito. Sua equipe havia se saído admiravelmente, e ele se viu aplicando parte da adaptabilidade de Liona em sua estratégia. Uma jogada que pegou seus concorrentes de surpresa. Ele estava prestes a ligar para ela, quando seu assistente o interceptou no corredor. Senhor, o diretor Dex da Comissão de Comércio da Aliança está aqui para vê-lo. Ele diz que é urgente. Daniel reprimiu um suspiro ao lembrar que Dex era um Tarion conhecido por sua rígida adesão às regulamentações e seu desagrado geral pelo avanço humano dentro da Aliança. Uma reunião com ele nunca era agradável. Mande-o entrar. O diretor Dex preenchia a porta do escritório de Daniel. Seus traços, semelhantes aos de um touro, estavam dispostos em uma expressão que poderia ser considerada profissional entre os torianos. CEO Rivers, obrigado por me receber sem um agendamento. Claro, diretor, o que a dinâmica Tarion pode fazer pela comissão? Dex permaneceu em pé, imponente sobre a mesa de Daniel. Este é um assunto de certa delicadeza. Chegou ao nosso conhecimento que você tem se associado a um salvador não registrado em uma mulher Strelly, operando uma embarcação chamada Stardust. Daniel manteve sua expressão neutra, embora alarmes estivessem tocando internamente. Eu não estava ciente de que a comissão monitorava executivos de associações pessoais. Normalmente, não fazemos isso. No entanto, quando o único CEO humano da Aliança começa um relacionamento com um conhecido criador de problemas, isso levanta preocupações. Dex colocou um dispositivo de dados na mesa. Este indivíduo possui múltiplas citações por violações de regulamentos. Nada sério o suficiente para detenção, mas um padrão que sugere desrespeito pela lei da Aliança. Daniel olhou para o dispositivo sem tocá-lo. Com respeito, diretor, minha vida pessoal é um assunto meu. Ordinariamente, sim, mas sua posição o torna um representante da humanidade dentro da Aliança. Suas escolhas refletem sobre toda a sua espécie. As narinas de Dex se dilataram levemente, e a comissão aconselharia fortemente a reconsiderar esse envolvimento. A implicação era clara: terminar as coisas com Lionel ou enfrentar consequências para sua empresa. Daniel sentiu uma onda de raiva, mas manteve a voz calma. Obrigado pela sua preocupação, diretor. Vou levar isso em consideração. Dex acenou com a cabeça, aparentemente satisfeito por sua mensagem ter sido recebida. Isso seria sábio. Bom dia, CEO Rivers. Após o Tory e o Left, Daniel ficou em silêncio por vários minutos, refletindo sobre suas opções. A decisão racional e corporativa era clara. Seu relacionamento com Liona estava se tornando um passivo. A decisão inteligente seria terminar isso agora, antes que afetasse a Terran Dynamics. Mas talvez pela primeira vez em sua carreira corporativa, Daniel se viu relutante em fazer a escolha racional. Em vez disso, ele pegou sua unidade de comunicação e chamou Liona. Precisamos conversar, ele disse quando ela atendeu. Houve uma complicação. Eles querem que você me deixe porque sou ruim para a sua imagem.
Linha de resumo de forma direta. Depois que Daniel explicou a visita do diretor Dex, eles se sentaram em um canto isolado de sua nave, os motores de poeira estelar zumbindo suavemente ao fundo. Essencialmente, sim. Daniel passou a mão pelo cabelo, desarrumando sua aparência geralmente perfeita. Dex deixou claro que a comissão vê nosso relacionamento como potencialmente prejudicial à posição da humanidade na aliança. Os olhos luminosos de Liona se estreitaram. E o que você acha? Eu acho que é uma besteira. Daniel respondeu com uma franqueza pouco habitual. Mas é uma besteira complicada. A Terran Dynamics representa mais do que apenas eu. Empregamos milhares de humanos em múltiplos sistemas. Se a comissão decidir fazer um exemplo de nós, então você está encerrando isso? Sua voz era plana, resignada. Daniel estendeu a mão sobre a mesa, segurando a mão dela com um tom azulado. Na sua. Não. Estou descobrindo como reagir. Uma surpresa passou pelo seu rosto. Essa não é a resposta corporativa que eu esperava. Estou aprendendo a ser menos corporativo. Ele apertou a mão dela. Além disso, isso não é mais apenas sobre nós. A ideia de que a aliança pode ditar relacionamentos pessoais com base na compatibilidade entre espécies é fundamentalmente errada. Liona o estudou por um momento, então um sorriso lento se espalhou pelo seu rosto. Bem, o CEO humano tem princípios, afinal. Não fique tão chocado. Ele respondeu com ofensa fingida. Então qual é o plano? Estou supondo que você tenha um senhor pensador estratégico. Daniel acenou com a cabeça. Vários, na verdade. Primeiro precisamos entender com o que realmente estamos lidando. A visita de Dex não foi um procedimento padrão. A Comissão de Comércio normalmente não se envolve em assuntos pessoais. Você acha que há algo mais acontecendo? Eu sei que há. O timing é conveniente demais. Daniel puxou seu datapad. Eu tenho pressionado para que as empresas humanas tenham representação igual no Conselho Econômico da Aliança. A votação é em 2 semanas. E temos ganhado apoio. Isso parece uma tentativa de me desacreditar antes que isso aconteça. Liona se recostou, considerando que eles estão me usando como uma desculpa. Exatamente. Mas podemos reverter isso. Os olhos de Daniel brilharam com a mesma intensidade que ele trazia para a estratégia corporativa. E se formalizássemos um relacionamento comercial entre a Terran Dynamics e sua operação de salvamento? Você quer me contratar? Liona levantou uma sobrancelha. Eu quero me associar a você. Operações de salvamento legítimas são valiosas em regiões de fronteira onde a infraestrutura corporativa não existe. Seu conhecimento dessas áreas, combinado com nossos recursos, poderia abrir novos mercados para ambos. Liona cruzou os braços e convenientemente transformou nosso relacionamento pessoal em um arranjo comercial benéfico aos olhos da aliança. 2 pássaros, uma pedra. Daniel sorriu. Mas isso é apenas o começo. Há mais. Tornamo-nos públicos, não apenas sobre nossa parceria comercial, mas sobre a tentativa de interferir em nossas vidas pessoais. Os humanos valorizam profundamente a liberdade de associação. É fundamental para a nossa cultura. Se outras espécies soubessem que a comissão estava tentando regular relacionamentos interespécies, você transformaria isso em uma questão cultural. Liona terminou, impressionada. Inteligente, já entrei em contato com alguns contatos na mídia da Terra. Eles estão interessados em nossa história, o CEO humano e o salvador australiano, desafiando a convenção. A expressão de Daniel se tornou séria, mas apenas se você estiver confortável com isso. Isso coloca você em evidência. Liona ficou em silêncio por um momento, traçando distraidamente padrões na superfície da mesa. Você sabe, os Astrali geralmente não formam laços permanentes. Somos errantes por natureza. Meu povo acharia toda essa situação estranha. Daniel sentiu seu coração afundar. Eu entendo se você preferir não. Eu não terminei. Ela interrompeu. Eles achariam estranho, mas também valorizam a autenticidade acima de tudo. Ser fiel à própria natureza, seus olhos de luz estelar encontraram os dele. E seja lá o que isso é entre nós, parece autêntico, vale a pena lutar por isso. Um alívio tomou conta dele. Então você está dentro. Eu estou dentro. Embora deva te avisar que o registro do meu barco pode não estar totalmente atualizado. Daniel riu. Vamos resolver isso.
A Terran Dynamics tem um excelente departamento jurídico. Os recursos corporativos têm suas vantagens, ela admitiu com um sorriso. A sessão de planejamento se estendeu pela noite, a estratégia dando lugar a conexões mais íntimas enquanto celebravam sua decisão de ficar juntos. Na suave luz do ciclo noturno da nave, com a Terra visível através do visor, Daniel se viu compartilhando coisas que nunca havia contado a ninguém. Seus medos sobre liderar uma empresa humana em um mercado dominado por alienígenas, a pressão de representar toda a sua espécie, a solidão do sucesso. Leona ouviu, oferecendo insights de suas próprias experiências, navegando pela galáxia como uma outsider. Suas diferenças se tornaram forças enquanto mapeavam sua abordagem. Sua compreensão intuitiva das culturas alienígenas complementava sua mente estratégica corporativa. Pela manhã, eles tinham mais do que um plano. Eles tinham uma visão para algo revolucionário. A semana seguinte passou em um turbilhão de atividades. Daniel formalizou um acordo de parceria entre a Terran Dynamics e a recém-registrada empresa de Leona, iniciando operações de salvamento. A estrutura legal deu a ela autonomia, enquanto proporcionava a legitimidade do apoio corporativo. Em troca, seu conhecimento sobre mercados de fronteira abriu portas que a Terran Dynamics não conseguia acessar. Enquanto isso, sua história pessoal começou a circular através de canais de mídia humana. Não é um escândalo, mas um símbolo da adaptabilidade e abertura humanas. Imagens deles juntos em várias funções inundaram as redes. A química óbvia entre eles e a sinergia profissional desafiam os preconceitos não ditos das alianças. Nem todos foram solidários. O conselho de Daniel inicialmente expressou preocupações, embora essas tenham diminuído à medida que os benefícios comerciais da parceria se tornaram evidentes. Alguns tradicionalistas humanos questionaram a propriedade de relacionamentos interespécies, enquanto certas facções alienígenas intensificaram seus preconceitos. Mas algo inesperado também aconteceu. Outros se manifestaram. Casais de humanos e alienígenas que mantinham seus relacionamentos em segredo começaram a compartilhar suas histórias. Um movimento estava se formando em torno da ideia simples de que a conexão transcende espécies. O diretor Dex, previsivelmente, estava furioso. Suas tentativas de pressionar Daniel por meio de canais regulatórios foram recebidas com conformidade perfeitamente documentada e transparência pública. Cada movimento contra eles apenas fortaleceu sua posição e destacou o excesso de poder da comissão. Estamos vencendo, Daniel disse a Leona enquanto revisavam os dados mais recentes das pesquisas em seu escritório. O apoio público à representação humana no Conselho Econômico aumentou dramaticamente, com o relacionamento deles servindo como um exemplo positivo de cooperação entre humanos e alienígenas. Não fique convencida, ela avisou, embora seu sorriso traísse sua satisfação. Dex não é do tipo que desiste facilmente. Como se tivesse sido convocado por suas palavras, o assistente de Daniel anunciou: Senhor, há uma mensagem urgente do diretor Dex. Ele está exigindo uma reunião imediata com você e com a Capitã Leona. Daniel trocou um olhar com Leona. Diga a ele que o veremos em 1 hora. Quando a comunicação terminou, Leona levantou uma sobrancelha, fazendo-o esperar. Movimento ousado. Jogo de poder, explicou Daniel. Ele vem até nós. No nosso cronograma, define o tom. Os olhos de Leona brilhavam com travessura. Estou aprendendo tanto sobre guerra corporativa, quase tão emocionante quanto a guerra real. Vamos torcer para que isso não aconteça, mas o tom de Daniel era leve. Pela primeira vez neste conflito, ele se sentia verdadeiramente confiante. Quando o diretor Dex chegou exatamente 1 hora depois, eles o receberam no escritório de Daniel. A enorme estrutura do Tauren parecia vibrar com uma raiva mal contida. Essa farsa já durou tempo demais. Ele começou sem rodeios. A comissão não será manipulada pela sua campanha na mídia. No diretor de manipulação, Daniel respondeu calmamente: apenas transparência. O público merece saber quando os órgãos reguladores ultrapassam seu mandato. Dex e as narinas se alargaram. Você acha que isso é um jogo? A delegação draconiana protestou formalmente contra sua nomeação para o Conselho Econômico.
Eles afirmam que os humanos são emocionalmente instáveis demais para tal responsabilidade. Momento interessante, interveio Leona, quase como se alguém tivesse sugerido que fizessem essa afirmação. O olhar do taueriano se voltou para ela, frio e calculista. Os Astrali não têm peso na política de um leão. Sua opinião é irrelevante. Na verdade, Daniel contra-argumentou como CEO de uma corporação de aliança registrada. A capitã Leona agora tem o mesmo status que qualquer líder empresarial. A percepção dela sobre mercados de fronteira já se mostrou inestimável para múltiplos interesses de comércio de espécies. A compostura de Dex se quebra ligeiramente. Esta parceria é uma tentativa transparente de contornar os canais adequados. Toda a documentação foi arquivada de acordo com as regulamentações da aliança. Respondeu Daniel. Seu próprio departamento aprovou o registro. Isso não acabou, advertiu Dex, levantando-se em toda a sua altura. A votação ainda está a uma semana de distância. Muito pode acontecer nesse tempo. Quando a porta se fechou atrás do Tauerian, Leona soltou um assobio baixo. Ele está planejando algo. Definitivamente Daniel concordou. Mas nós também estamos. Seus olhares se encontraram. Um entendimento silencioso passou entre eles. O que quer que viesse a seguir, eles enfrentariam juntos. O CEO humano e o salvador alienígena que encontraram algo pelo qual vale a pena lutar nos braços um do outro. Temos algo, anunciou Leona, irrompendo no escritório de Daniel sem cerimônia, 2 dias antes da votação do Conselho Econômico. Os olhos dela brilhavam de excitação. Seu cabelo branco estava mais bagunçado do que o habitual. Daniel olhou para cima de seus preparativos, imediatamente alerta. O que você encontrou? Ela colocou um pequeno cristal de dados em sua mesa. Meus contatos na borda externa conseguiram informações. Acontece que nosso amigo Dex tem tido algumas reuniões muito interessantes com oficiais draconianos, fora dos registros e definitivamente fora dos livros. Daniel inseriu o cristal em seu terminal. Comunicações criptografadas rolavam pela tela, transações financeiras, registros de reuniões, tudo cuidadosamente escondido dos registros oficiais da aliança. Ele tem recebido subornos, Daniel percebeu ao escanear os dados. Os draconianos têm pago para que ele bloqueie o avanço humano dentro da aliança há anos. Não apenas subornos, Leona apontou para um arquivo específico. Veja os protocolos de comunicação. Estes são canais de criptografia de grau militar. Os draconianos estão planejando algo maior. Os olhos de Daniel se arregalaram enquanto ele processava as implicações. Eles estão se posicionando para a expansão. Se os humanos ganharem influência no Conselho Econômico, estaremos posicionados para desafiar suas ambições territoriais. Exatamente. Dex não é apenas corrupto. Ele está ativamente trabalhando contra a estabilidade da aliança. Leona se acomodou na beirada da mesa dele. A questão é, o que fazemos com essa informação? Daniel se recostou, a mente correndo por cenários. Não podemos simplesmente liberar isso publicamente. A evidência foi obtida de maneira não convencional. Meus contatos têm métodos criativos de aquisição. Leona admitiu com um encolher de ombros. Mas os dados são genuínos. Eu acredito em você. Daniel alcançou a mão dela, apertando-a suavemente. Precisamos ser estratégicos. Se nos movermos muito rapidamente, Dex pode alegar que é fabricado. Os lábios de Leona se curvaram em um sorriso travesso. E se não precisarmos liberá-lo de jeito nenhum? E se apenas deixarmos Dex saber que o temos? Entendendo o amanhecer no rosto de Daniel. Alavancagem. Precisamente a votação é em 2 dias. Arranjamos uma reunião privada, mostramos a ele o que temos e sugerimos que ele pode querer reconsiderar sua oposição à representação humana. É arriscado, Daniel advertiu. Se ele desafiar nossa mentira, então não estávamos mentindo, Leona completou. Liberamos tudo através de canais seguros para cada membro do conselho simultaneamente. Daniel a observou por um momento, admirando seu raciocínio tático. Eu te disse recentemente que você é brilhante? Não desde esta manhã. Ela respondeu com um piscar de olhos. Mas eu nunca me canso de ouvir isso. Ele a puxou para seus braços. Isso pode realmente funcionar. Se conseguirmos garantir a representação humana no conselho, isso muda tudo.
não apenas para as dinâmicas de rasgar, mas para todos os negócios de propriedade humana na aliança. E para nós, Leona acrescentou suavemente. Para nós, ele concordou, beijando-a com a intensidade que só havia se tornado mais forte desde a primeira noite juntos. O que havia começado como atração se aprofundou em algo que nenhum dos dois esperava. Uma parceria que transcendia tanto os negócios quanto o prazer, tornando-se algo essencial. Quando finalmente se separaram, ambos ligeiramente sem fôlego, Daniel repousou sua testa contra a dela. Vamos dar uma dica sobre isso. Vou agendar a reunião com Dex para amanhã. O diretor Dex chegou ao local especificado, uma sala de reuniões privada na sede da Aliança, com um passo confiante de alguém acostumado a intimidar os outros. Essa confiança vacilou um pouco quando ele viu tanto Daniel quanto Leona esperando por ele, junto com um campo de privacidade selado que impedia qualquer vigilância. Isso é altamente irregular, começou o Torrin, permanecendo em pé apesar das cadeiras disponíveis. Achamos que você apreciaria a discrição. Daniel respondeu suavemente, dada a natureza sensível do que precisamos discutir. Os olhos de Dex se estreitaram. Eu não tenho nada a esconder. Na verdade, Leona ativou um pequeno projetor, exibindo uma série de comunicações criptografadas entre Dex, Recogne e oficiais militares. Isso sugere o contrário. A compostura de Torrin quebrou visivelmente. De onde você conseguiu isso? Está claramente fabricado. O comitê de supervisão da Aliança não pensará assim, Daniel disse calmamente, especialmente quando eles virem as transferências financeiras para suas contas em próxima 4. Escolha interessante para esconder subornos. A propósito, você achou que os bancos humanos não perceberiam transações de um oficial de Torrin? O enorme corpo de Dex se tensionou. Seus olhos se moviam entre eles na porta. O que você quer? É bem simples, Daniel. Incline-se para frente. Amanhã, você irá apoiar publicamente a representação humana no Conselho Econômico. Você citará nossa integração bem-sucedida no comércio da Aliança e as perspectivas inovadoras que trazemos para o comércio galáctico. E se eu recusar? Leona sorriu, a expressão não alcançando seus olhos. Então, até esta hora amanhã, cada membro do Conselho terá cópias desses arquivos, juntamente com evidências da draconiana acumulação militar que você tem ajudado a ocultar. Por um momento, parecia que Dex poderia se lançar sobre a mesa. Então, lentamente, a luta se esvaiu de seu corpo maciço. Você ganhou esta rodada. Ele concedeu amargamente. Mas lembre-se, os humanos ainda são novatos nesta galáxia. Há forças em ação além da sua compreensão. Talvez, Daniel reconheceu, mas subestimar a humanidade tem sido historicamente uma má estratégia. Nós nos adaptamos, evoluímos, e reconhecemos aliados dignos. Ele lançou um olhar para Leona com uma afeição inegável. Dex seguiu seu olhar, algo como uma compreensão relutante cruzando suas feições. Então eu vejo. Muito bem, você terá seu apoio. Depois que os Torrin partiram, Leona soltou um longo suspiro. Isso foi intenso. Por um segundo pensei que ele poderia tentar te ferir com aqueles chifres. Daniel riu, quebrando a tensão. A anatomia de Torrin é, na verdade, bastante fascinante. Os chifres são principalmente para exibição. Eles se quebrariam se fossem fundidos em combate. Como você sabe dessas coisas? Leona perguntou, balançando a cabeça em diversão. Eu faço questão de entender aqueles com quem negocio. Ele respondeu, puxando-a para perto. Embora eu ainda esteja aprendendo sobre Astrale, seus olhos luminosos suavizaram. Alguns aspectos específicos sobre os quais você está curioso? Muitos, ele murmurou contra seus lábios. Mas terão que esperar. Temos uma vitória a preparar. A Câmara do Conselho estava lotada no dia seguinte. Seus representantes de todas as principais espécies da Aliança preencheram os assentos em níveis, com drones de mídia pairando nos pontos de observação designados. Daniel, como o candidato humano para o Conselho Econômico, posicionou-se no pódio de apresentação, projetando a calma confiança que se tornara sua marca registrada. Leona observava da galeria diplomática, seu cabelo branco e selvagem e pele azul se destacando entre os observadores mais convencionalmente vestidos. Quando seus olhares se cruzaram pelo salão,
Ela lhe deu um sutil aceno de encorajamento. Os procedimentos começaram com as formalidades tradicionais de aliança, reconhecimentos dos diversos líderes de delegação, recitação dos princípios fundadores do Conselho e um resumo da agenda. Finalmente, eles chegaram à votação sobre a representação humana. O diretor Dex levantou-se de seu assento, sua enorme figura exigindo atenção imediata. Colegas estimados, ele começou, sua voz ecoando por toda a Câmara. A Comissão de Comércio avaliou cuidadosamente a petição por representação humana neste conselho. Ele pausou seu olhar brevemente, encontrando o de Daniels. Após uma consideração minuciosa, concluímos que a humanidade demonstrou uma adaptabilidade excepcional e um pensamento inovador em sua abordagem ao comércio galáctico. Sua perspectiva única seria uma valiosa adição às nossas deliberações. Portanto, a comissão endossa a nomeação do CEO Daniel Rivers como o primeiro representante humano no Conselho Econômico. Um murmúrio percorreu a Assembleia, surpresas de algumas delegações, a aprovação de outras. Os representantes draconianos pareciam particularmente descontentes, trocando sussurros ásperos entre si. A votação que se seguiu foi em grande parte cerimonial após o endosse de Dex. Com uma clara maioria, Daniel Rivers se tornou o primeiro humano a sentar-se no Conselho Econômico da Aliança. Um momento histórico para a integração da humanidade na sociedade galáctica. A recepção formal depois foi um borrão de congratulações em cortesias diplomáticas. Daniel desempenhou seu papel perfeitamente, aceitando o reconhecimento com a humildade apropriada, enquanto se estabelecia como uma voz a ser considerada. Mas seus olhos continuavam a encontrar Leon do outro lado da sala, atraídos por ela como uma bússola em direção ao verdadeiro norte. Quando ele finalmente conseguiu se desvencilhar dos dignitários ao seu redor, encontrou-a perto da mesa de refrescos, experimentando as iguarias exóticas com o mesmo entusiasmo que ela havia demonstrado no banquete onde se conheceram pela primeira vez. "Só estou aqui pela comida grátis", ele perguntou, deslizando ao lado dela. O sorriso da leoa era radiante. "Está se tornando uma espécie de tradição." Ela colocou um pequeno pastel azul na boca. "Parabéns, conselheira Rivers. Você fez história hoje." "Nós fizemos história", ele corrigiu. "Nada disso teria acontecido sem você. Eu apenas forneci algumas soluções criativas para problemas. Você fez a parte difícil." Daniel balançou a cabeça. "Você fez mais do que isso. Você me mostrou que havia mais na vida do que estratégia corporativa e manobras políticas. Você me lembrou por que tudo isso importa, em primeiro lugar." A expressão dela suavizou. "E o que realmente importa, Daniel Rivers? Conexão." Ele disse simplesmente. "Não apenas entre humanos e alienígenas, mas entre indivíduos que vêm além de categorias e rótulos. Essa é a maior força da humanidade. Não nossa adaptabilidade ou inovação, mas nossa capacidade de formar laços que transcendem as diferenças." Os olhos luminosos da leoa brilhavam com emoção. "Para um tipo corporativo, você pode ser surpreendentemente poético. Eu tenho meus momentos." Ele pegou a mão dela sem se importar com quem poderia ver. "Eu tenho algo a te perguntar. Se for outra proposta de negócios, seu timing poderia ser melhor", ela provocou. "Não negócios." Daniel enfiou a mão no bolso e puxou um pequeno objeto, uma réplica em miniatura da poeira estelar, feita de metal precioso com pequenas gemas representando as luzes da nave. "Esta é uma tradição humana, um símbolo de parceria." A respiração da leoa parou ao reconhecer a importância. "Daniel, não estou pedindo que você renuncie à sua liberdade ou ao seu espírito aventureiro", ele disse rapidamente. "Isso faz parte de quem você é, e eu nunca gostaria de mudar isso. Mas eu pensei que talvez a poeira das estrelas pudesse considerar fazer de Nova Genebra seu porto de origem. Um lugar para retornar entre as aventuras." "Você está propondo o que eu acho que você está propondo?" A voz dela estava incomumente suave. "Estou propondo um novo modelo, não o casamento corporativo tradicional ou a maneira astral de conexões temporárias. Algo exclusivamente nosso. Uma parceria que respeita ambas as nossas naturezas enquanto construímos algo que nenhum de nós poderia criar sozinho." A leoa pegou a pequena nave, girando-a entre os dedos enquanto a luz das estrelas parecia dançar em seus olhos.
Você sabe que isso vai causar outro escândalo, o primeiro conselheiro humano e seu parceiro alienígena. Que seja, disse Daniel com uma nova convicção. Já mudamos a aliança uma vez. Por que parar agora? O riso dela era como música enquanto ela o puxava para perto. Por quê, de fato? Sim, Daniel Rivers. Sim, a tudo isso. Enquanto selavam seu acordo com um beijo que desafiava a convenção, nenhum deles percebeu a onda de reações se espalhando pela recepção. Surpresa, desaprovação, mas também algo novo, compreensão. Algo estava mudando na aliança. Uma mudança de perspectiva que havia começado com um encontro casual em um banquete e agora estava remodelando o próprio tecido da sociedade interestelar. Mais tarde naquela noite, enquanto celebravam suas vitórias duplas na privacidade do apartamento de Daniel, envoltos nos braços um do outro com as luzes de Nova Genebra brilhando abaixo, Leona se apoiou em um cotovelo para estudar o rosto dele. Você sabe, ela disse pensativa. Se alguém me dissesse há um mês que invadir um banquete corporativo para comer de graça levaria a tudo isso, eu teria achado que estavam malucos. Daniel sorriu enquanto traçava a curva do ombro azul dela. Eu gosto do som disso. Melhor do que apenas estar aqui pela comida grátis. A risada dela encheu o ambiente enquanto ela o puxava para perto novamente. Muito melhor, embora a comida seja excelente. E sempre será, ele prometeu, selando com um beijo que insinuava um futuro que nenhum dos dois havia imaginado. Juntos, eles construiriam esse futuro, uma aventura de cada vez.